Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Hoje nós estamos fazendo o segundo programa que debate sindicalismo e política. A gente fez uma primeira sequência de 4 programas sobre sindicalismo e democracia, porque nós estávamos entrando em agosto e no mês de agosto havia muito questionamento a respeito do governo e, por tabela, da própria democracia. Então nós fizemos um programa de reafirmação do regime democrático e mostrando as vantagens do ganho para os trabalhadores e o movimento sindical. Fizemos agora um outro programa, Sindicalismo e Política, com o Nivaldo Santana, que foi deputado estadual aqui no estado de São Paulo e a sindicalista do Sintaema, etc., e que conhece muito essa área, e foi um belo programa. Hoje nós recebemos um consultor sindical, sociólogo, Marco Mota. O Marco Mota, ele assessora a Federação dos Metalúrgicos no estado de São Paulo, já foi da Força Sindical, tem uma larga experiência e faz muito curso, realiza cursos e promove seminários e eventos de formação para dirigentes sindicais. Marco Mota, obrigado pela sua presença. Boa noite, João. Obrigado a você pelo convite. Um abraço dos companheiros da direção da federação, companheiro Magrão, presidente, toda a diretoria, os sindicatos filiados. Né? É sempre bom estar contigo. Muito obrigado. Nós estamos aqui também com a nossa jornalista e colaboradora, amiga Ariane Soares, que ela faz as perguntas e encaminha aqui a participação dos internautas. Tudo bem, Ariane? Tudo ótimo. Boa noite, Franzinho. Boa noite, Marco. Boa noite a você, internauta, que nos acompanha mais uma vez neste programa do Repórter Sindical. É um prazer sempre estar com vocês aqui. E para você poder interagir com a gente, é bem fácil. A gente tem vários meios aí para você enviar perguntas, sugestões. Temos o nosso WhatsApp, que é 011 99737 0067. Ou você pode enviar pergunta também para o e-mail, que é repórter@agenciasindical.com.br, como está aí na sua tela. Também tem a possibilidade de você mandar pergunta através do chat, que fica do seu lado direito na tela, no canto direito, tem aí o chat, a gente acompanha e faz a pergunta aqui ao vivo. Muito bem, voltamos aqui com o Repórter Sindical. Eu vejo a Ariane falar tudo isso, eu lembro que eu sou da época da TV Colorado ainda. A válvula, né? A válvula, né? A TV preto e branco, né? Quando veio aquele sistema pau-mal, aquilo foi uma revolução, né? Agora as coisas mudaram tão rapidamente. Marco Mota, sindicalismo e política, por que é importante o dirigente sindical ser politizado? João, por natureza ele tem que ser politizado. Não tem como a gente falar em sindicalista sem pensar numa pessoa que faça política permanentemente. Né? Não é necessariamente política partidária. Não necessariamente é política partidária. Tá. Né? Mas a gente tem trabalhado bastante essas questões nos últimos anos, desde o momento em que o sindicalismo também vem mudando e que só o trabalho do dirigente sindical, seja na fábrica, seja dentro do sindicato, a negociação, às vezes não é mais o suficiente, João. Isso a gente tem claro dentro dessa ideia de sindicalismo cidadão. Surgiu essa noção, né? Ou seja, o sindicato ele tem que extrapolar o trabalho dele de porta de fábrica, das questões dos direitos trabalhistas. Mas o sindicato tem que ser um agente político. Exatamente. Né? Ou seja, ao fazer, ao conseguir, ao se mobilizar por uma melhoria qualquer no município, né? Na base sindical, isso vai estar atingindo o trabalhador também. Correto. Tanto a responsabilidade, o trabalho do sindicalismo e o reconhecimento da categoria, né? É muito maior do que só o trabalho no dia a dia do sindicato. Agora, a Marco Mota diz que a árvore a gente conhece pelos frutos que ela dá, né? Nesses anos todos que você vem coordenando, ajudando a coordenar esses cursos na federação, que frutos você acha que já podem ser colhidos ou que foram colhidos? Deu resultado efetivo? Ajudou? Contribuiu para elevar o padrão político das direções? Que resultado você apontaria? Olha, João, eu acho que, assim, nós temos períodos, né? Períodos. No caso da federação, nós tivemos um período
de ouro, onde nós conseguimos eleger pela primeira vez na história da federação um deputado federal. Que foi Cláudio Magrão. Magrão, presidente. 2 mandatos, presidente. E isso criou um caldo para a gente, deu abertura muito grande para que a gente pudesse trabalhar ainda mais essa questão nos sindicatos filiados. Então nós temos, pode-se dizer que avançou muito nisso. Hoje nós temos várias pessoas, vários dirigentes que concorreram e estão em cargos legislativos nos seus municípios, em cargos executivos também, isso é muito importante a gente frisar. Mas isso nós estamos falando de quase 20 anos, Francisco? Ou seja, é um processo lento, é um processo lento, um processo diferenciado de alguns outros processos, particularmente da Central Única dos Trabalhadores, onde eles investiram muito nessas questões. A filiação na força sindical é uma coisa que eu admiro bastante, até pela pluralidade, a liberdade que se tem partidária, Isso dificulta as coisas, mas trabalhar com a democracia não é fácil mesmo, é muito complicado. Então eu diria que avançou muito, retrocede, isso tem vindo de eleição em eleição. Mas o acumulado, você acha que ele é positivo? É positivo. Sem dúvida, poderia ser muito mais, mas infelizmente você sabe que essa história de que trabalhador vota em trabalhador não é muito bem verdade, infelizmente. Perfeito. Marco Mota, consultor sindical, sociólogo, há muitos anos integrado à Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo, filiada à Força Sindical, entidade que representa mais de 600 mil trabalhadores no Estado, 50 e tantos sindicatos filiados. Nós estamos falando hoje de sindicalismo e política. Marco Mota, eu tenho 58 anos, a minha geração é uma geração que militou no PT. Eu poucas vezes votei no Lula quando ele foi em 89 candidato, depois quando se concorreu junto com o Brizola de vice, e não lembro de ter mais votado no Lula. Agora, os trabalhadores brasileiros, sobretudo os trabalhadores urbanos, cresceram acreditando que existia um partido dos trabalhadores, o PT. Não era PCB, não era PTB, não era PDT, partido do peão é PT, era PT. Agora o PT está muito desgastado. Você acha que isso gera um desânimo político para os trabalhadores, desestimula, despolitiza? Eu acredito que sim, João. Acredito que despolitiza muito o descrédito do trabalhador em relação à política, da população como um todo, em relação à política que a gente vem vivendo nos últimos anos, é muito grande. Você tem aí também um quadro nas últimas décadas, na educação mesmo do povo brasileiro, na educação somente educação pública, que despolitizou totalmente a população brasileira. Os sindicatos não ficaram fora desse processo. Vem sofrendo cada vez mais, você sabe muito bem disso, um ataque permanente de vários setores que compõem aí o outro lado do a classe dominante, a famosa... chamada classe dominante. Enfim, eu também acreditei um dia no Partido dos Trabalhadores. Eu tive 4 anos de filiação no partido, fui um dos fundadores do partido em Osasco. E foi a única filiação partidária que eu tive na vida. Acreditei nisso um dia, mas o desgaste realmente hoje em cima dos sindicatos é muito grande. Tem vários vieses, sabe, o Franzinho? Eu acredito que essa questão da educação, o mundo mudou muito, o mundo já não é o mundo da participação popular. Os sindicatos hoje em dia, para fazer uma assembleia, tem muita dificuldade. A própria comunicação e o desconhecimento, vamos dizer assim, na área da educação, de professores, enfim, é muito grande quanto ao mundo sindical. Então, e o nosso trabalho, não só na formação, mas na comunicação sindical também, é um trabalho, você sabe disso, é um trabalho hercúleo, é um trabalho de insistência, é um trabalho que vai contra um poder muito maior
do que o que a gente tem, né? Principalmente numa época de crise como a gente está agora. Perfeito, Marco Mota, obrigado. Ariane Soares, temos perguntas, temos participações, vamos lá? Temos participação, sim, João Franzini. A pergunta ao Marco Mota é do jornalista Robson Jugazola, que sempre participa conosco. Ele mandou a pergunta por e-mail. É o seguinte: o senhor é sociólogo. Quais são as contribuições que a sua formação acadêmica oferece às entidades sindicais, principalmente para despertar ou aprimorar nos dirigentes interesse pela política? Obrigado, Gazola. Veja bem, eu estou nesse meio político, eu estou nesse meio sindical, vamos dizer assim, há 37 anos. Tá? Sempre trabalhando como assessor, trabalhando como nessa área de formação, que é o que eu gosto de fazer. Né? E, enfim, a minha formação ela veio até depois de eu estar já estar participando do movimento sindical. Tá. Né? Ajudou muito, ajudou muito. Eu fiz sociologia numa época em que o curso não era nem reconhecido. Né? Ou seja, a profissão passou a ser reconhecida 2 ou 3 anos depois que eu me formei. E fiz por opção, fiz por uma questão de enriquecer mesmo e continuar trabalhando no meio sindical. Ou seja, o meu engajamento nesse meio faz muito tempo. Né? E ajudou demais, sem dúvida. Né? Principalmente no momento da história do Brasil em que as questões ideológicas, as questões de compromisso com a classe trabalhadora eram muito maiores, muito mais fortes. Né? Perfeito. Bem, acho que está respondida a pergunta do Robson Jugazola, nosso amigo jornalista e também especializado em comunicação sindical, assessor da Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo há muitos anos. Obrigado, Robson, pela sua participação. Obrigado, Marco Mota, pela resposta. Me avisa o Edu que temos o Toninho do DIAP, Antônio Augusto de Queiroz, diretor técnico do DIAP, que vai dar o seu recado. Eu, infelizmente, não poderei interagir com ele. Fala, Toninho! Vários temas avançaram no mundo do trabalho. Primeiro, alô? Alô? O programa ao vivo é assim mesmo, tem os percalços da vida real. Vamos continuar com o Marco Mota, sociólogo, que organiza, coordena cursos de formação na Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo. São 600 mil metalúrgicos aqui no estado, mas não é só nos metalúrgicos que ele atua, tem uma atuação já de muitos anos em outras áreas, estou na força sindical, etc. Marco Mota, um curso de formação, ele tem que formato? Ele demora uma semana, 2 dias, 3 dias, é feito em São Paulo, é feito no interior? Que tipo de conteúdo? Eu tenho aqui, tem apostila, tem material didático de apoio, vocês utilizam vídeo, como é que são os cursos? Qual é a dinâmica dos cursos? Ótimo, legal. Todo começo de ano, na federação, a gente apresenta um projeto básico de formação, né? Algumas metas que, em geral, não são atingidas são feitas bem mais coisas do que está no papel. Certo. Né? Nós temos formatos de curso na própria federação, onde a gente traz o pessoal do interior para fazer cursos. Esses cursos geralmente são para dirigentes que estão no chão de fábrica, a gente acha isso muito importante. Pessoal que está na produção, não é o dirigente que está desligado. Aquele dirigente que é o para-choque do sindicato, costumo dizer. Não é? Ou seja, é o que mais apanha, porque ele está no dia a dia ali com o trabalhador, né? E a pressão em cima desse dirigente realmente é muito grande. E esses cursos também são voltados para o pessoal que está começando agora, sabe? O pessoal que tem menos tempo de sindicato, né? E precisa de uma formação urgente, precisa de um acompanhamento mais constante, porque a renovação do movimento sindical também é uma coisa necessária, enfim, é preciso investir nisso cada vez mais, né?
Cursos no interior, em geral, são para as diretorias como um todo. Tá? Já possuem um outro nível, tá? Ou seja, eles são elaborados de acordo com a realidade do sindicato. Entendi. Percebe? Ou seja, também são feitos cursos básicos ou então cursos mais temáticos mesmo. Tá. Né? Cursos de negociação, cursos de CIPA, né? Tracipeiro, alguns cursos que têm dado muito resultado, cursos bacanas que a gente tem feito hoje em dia, que a gente junta, por exemplo, dirigentes sindicais, de base ou não, enfim, e RHs de empresa. Tá. Algumas experiências bem E dá samba, dá jogo? Dá, por incrível que pareça. Alguns sindicatos, eu tenho 2 experiências em que os sindicatos têm investido nisso todos os anos, né? Aí no caso é Tatuí e Piracicaba, né? Sindicato de Tatuí e Metalúrgica de Piracicaba, que investem nesse tipo de trabalho. Por incrível que pareça, avança bastante, ajuda bastante nas negociações, não é? Entendi. Porque o RH é aquilo que eu estava te falando, né? A formação que ele tem, né? E que ele acaba indo trabalhar numa fábrica, ele não tem a menor ideia do que é um sindicato. Isso já é uma formação acadêmica dele, Sim, sim. não é? Ou seja, ele entra numa empresa achando que o sindicato é um monstro. Não? Ou seja, não... Ou então achando que o sindicato vai, digamos, amaciar e prestar serviço para ele. Exatamente, eu acho aí isso. Aí ele vai ser mandão, vai querer mandar no sindicato. Exatamente, quando na verdade a ideia está sempre em busca de negociação. Sim. Ou seja, para que seja bom para todos os lados, tal, se é que isso é possível. Se não for possível também, o RH, no limite, ele é tão empregado da empresa quanto qualquer trabalhador de máquina, né? Ou seja, ele tem que entender isso também. Perfeito. Então, são formatos totalmente diferentes, seminários, né? Temáticos também, ou seja, a gente trabalha muito de acordo com a demanda, entendeu? Perfeito. E ela é muito grande, é uma demanda muito grande. Obrigado, Marco Mota. Eu quero aqui mostrar um dos materiais do curso, que pergunta para que serve o sindicato, e é um material evidentemente didático, né? Porque os cursos têm essa finalidade, discutir aquilo que é básico e também às vezes fazer discussões mais complexas, as discussões políticas. Depois eu vou dar uma olhada aqui, prometo que vou ler, não receber agora, não vi ainda o material. Obrigado, Marco Mota. Eu queria aprofundar aqui a questão política, porque nós vamos ter eleição em 2016, né? Eu vou fazer a pergunta e você responderá depois da externa, da reportagem. Certo. Evidentemente que nós vamos ter, no ano que vem, nas eleições municipais, muitos sindicalistas concorrendo a diversos cargos. Vereador, vice-prefeito, prefeito, mais vereador, né? Porque são geralmente candidaturas mais pobres, não tem condição de bancar uma campanha assim para as prefeituras. Queria saber se a federação está pensando, ou você, pensando em fazer cursos específicos para preparar esses candidatos, dar noções de legislação, de custo de campanha, parte de logística operacional. Você responderá daqui a pouco, depois da reportagem externa, com a Lígia de Paula, que preside o Sindicato dos Artistas no Estado de São Paulo, SATED. Vamos lá? Nós estamos atravessando um momento muito especial aqui, tanto político, econômico. Hoje, na sua opinião, como que os trabalhadores artistas deveriam se comportar, se posicionar no seu entender, Lígia? Olha, a gente ouve, né, e muita gente que eu refuto com pessoas realmente trabalhadoras, que na verdade não está bem para ninguém. Mas uma crise, ela é importante porque ela diz um texto. E esse texto é que nós estamos transformando o Brasil numa nova realidade. Todos nós devemos estar empenhados que por um Brasil melhor, com dignidade, com valorização. Esse significado de que somos contra, não. Nós devemos dizer a nossa opinião e expressar através dos nossos órgãos de classe, do legislativo, do executivo, e para que a gente, do judiciário também, para que nós possamos fazer um país grande, como nós somos de uma característica excelente como pessoas, nós somos amigáveis, nós acreditamos. Então é isso tudo, essa força que nós temos. Custou muito chegar à democracia.
Então vamos cuidar dessa democracia como um bem maior que nós temos. É essa que é a nossa palavra. Nós queremos uma sociedade organizada. Sim, de fato, organizada, mas uma sociedade que se respeite, que tenha carinho, que tenha solidariedade e o mercado de trabalho para que todos possam viver cada vez melhor. Não é difícil não, viu? Não é difícil. Eu sei que nós vamos encontrar a melhor forma de chegar a esta grande realidade que é um país forte, como o nosso Brasil. Assistimos aí a Lígia de Paula. Eu diria, Lígia, você é uma artista, seu desempenho sempre, não é um desempenho, é uma performance, né? Parabéns, Lígia, um forte abraço, faz tempo que eu não te vejo e espero que esteja tudo bem no satélite, certamente está. Marco Mota, retomando a pergunta, você já pode responder? Sim. João, todos os anos eleitorais, a federação, até de uma maneira bem democrática, ou seja, ela aceita as candidaturas de todos os partidos. Todos os partidos e cargos. Todos os companheiros que pretendem se candidatar. Realmente são, a maioria, candidatos a vereador, em cidades do interior, onde são bases dos seus sindicatos, e ela apoia em vários sentidos, apoia com pesquisa, a gente trabalha com bastante pesquisa, eu coordeno essa parte também, na federação, a gente apoia com questões jurídicas de orientação, a gente apoia, enfim, às vezes algumas candidaturas até com uma participação maior, efetiva, acompanhando o candidato, para que a gente possa ter êxito, lograr êxito nessas candidaturas. Agora, é bem o que você falou, candidatura é uma coisa muito cara. Por vezes a gente aconselha até alguns candidatos, alguns companheiros a pensar bem se vale a pena estar saindo candidato, se isso vai ajudar realmente o sindicato, ou se vai ser uma aventura. Vai ser uma aventura, porque acontece muito isso. Claro, e aí quebra a cara. Aí quebra a cara. Perfeito. A gente tenta entrar com esse trabalho de pesquisa, mostrar para o cara, olha, talvez agora não, depois, enfim. Perfeito. Não, você vai dar sequência à sua resposta, está muito boa, porque o Antônio Augusto Queiroz do Diap, acho que finalmente vamos conseguir botar o Toninho no ar. Toninho, um abraço. Olá, Franzinho, como é que vai? Olá, Franzinho, tudo bem? Como é que vai? Essa semana em Brasília foi bastante movimentada. Houve audiência para debater o PPE, uma audiência muito boa, muito positiva, onde se esclareceram todas as dúvidas. Houve audiência também da medida provisória que institui a forma 8595, com sugestões para eliminar principalmente a chamada progressividade, ou seja, todos que lá compareceram foram unânimes em afirmar que a progressividade seria discriminatória em relação aos servidores, já que existe para o servidor público sem essa progressividade. Agora, há também notícia que não são das melhores. Foi dada urgência por um projeto de decreto legislativo que susta a NR9, a NR12. Essa NR é uma instrução normativa que trata da proteção e segurança do trabalho. São equipamentos importantes de proteção do trabalhador que estão querendo flexibilizar essa proteção e, portanto, aí há um risco. Além disso, foi instalada a Comissão Especial da chamada Agenda Brasil e a CUT lançou lá no Congresso a sua agenda legislativa, os projetos de interesse dos trabalhadores. E, por último, uma notícia boa é que o Senado aprovou um projeto que proíbe o financiamento de campanha por empresa. Isso é importante, embora esse projeto eventualmente não prospere, mas o fato de 36 senadores terem apoiado, isso
dá a condição de que não passe emenda à Constituição sobre esse tema lá. Porque se você tira de 81 senadores 36, vão sobrar 41, e, portanto, 46, e, portanto, não será suficiente. Desculpe, 41, e, portanto, não será suficiente para aprovar a emenda à Constituição. Então, isso é uma notícia muito positiva, muito boa para os trabalhadores. Então, do ponto de vista do resumo da semana, serão essas principais matérias. Um abraço e até a próxima semana. Muito obrigado, Toninho. Antônio Augusto de Queiroz, do DIAP. Toninho, que eu conheci, garoto, na época da Constituinte, lá em Brasília. E fomos lá falar com o Paulo Paim, que não era deputado vindo do Rio Grande do Sul em primeiro mandato, então já faz algum tempo, né? Mas o DIAP é uma instituição muito séria e que ajuda muito o movimento sindical, ajuda muito os trabalhadores. Marco Mota, antes de você continuar, eu quero retomar essa parte que você estava falando dos cursos, das candidaturas, para ver se nós já temos perguntas aí, se alguma pergunta de algum internauta. Eu ia falar telespectador, mas na internet aqui quem assiste é internauta, embora seja telespectador, porque também tá vendo a imagem. Ariane Soares, que temos aí de novidade, de perguntas, de questionamentos e de dúvidas? Temos uma pergunta aqui que chegou por e-mail do nosso internauta, Marcelo Moreira, ele é administrador. A pergunta é a seguinte: em sua experiência com os cursos, você sente que há interesse dos dirigentes sindicais participarem efetivamente da política? A gente dá continuidade ao tema que já havia. A bola está com você, Marco Mota. Eu acho que, a princípio, para esse pessoal que eu falei, está começando agora e tal, às vezes é meio assustador. Né? Às vezes é meio assustador. Ele não tem muita noção ainda do que é a vida sindical, ou seja, ele chega com muita vontade, com muito pique de fazer as coisas e tal. E na realidade, às vezes a gente tem que até segurar um pouco isso, porque a gente sabe que dentro da fábrica a coisa não é tão simples assim. Calma, companheiro, calma. Que o santo de barro, né? Ou seja, vamos devagar. O mundo tem dono. Exatamente. Vamos conseguindo as coisas devagar. Sim. E tal. Agora, com o avanço desse companheiro, desse trabalhador, né, que é o dirigente sindical, ele certamente, naturalmente quase, ele vai aceitando essa participação política, não é? Ou seja, existe às vezes muita crítica pelos próprios companheiros de trabalho dele, falar, pô, agora você vai se meter com política e tudo mais e tal, mas ele entende a necessidade disso. Sim. Né? Ele entende, ele passa a entender a necessidade e o poder que o trabalhador tem, não é? Muito maior se ele tiver representantes, principalmente, viu, Franzinho, eu dou muito valor a isso, as questões locais, né? As questões onde a pessoa vive mesmo, correto, né? Ou seja, no bairro e tal. Eu acredito muito nisso, que ali é que se resolvem os problemas. Eu sei que se decide lá em Brasília, mas na Câmara Municipal também é possível melhorar a vida e tudo mais. E isso com os sindicatos do interior tem sido uma coisa bem constante, não é? Ao companheiro que fez a pergunta aí, eu digo que a aceitação é muito boa, não é? Nem sempre é exitosa. Sim. Nem sempre é exitosa, mas não é? Quando o sindicato tem a sua representação na Câmara Municipal, quando ele tem participação... É o caso de Guarulhos, que tem o Heleno. Sim. Vai bem. Nós temos o Heleno em Guarulhos, temos o Chiquinho em Mococa, temos o Ronaldo em Tatuí, temos o Sabará em Batatais, temos vários companheiros que já estão há alguns mandatos, alguns começando agora. Mas se você pegar a companheira Mônica, secretária em Osasco, é muito competente. Levar adiante a coisa, temos um secretário estadual do trabalho que é o Zé Luiz de Piracicaba. Pois é, presidiu o Sindicato Metalúrgico. Piracicaba também, né? Presidente licenciado, quer dizer, tudo isso faz parte do trabalho que a federação apoia também. Bacana. Ou seja, isso ajuda muito os trabalhadores. São os frutos que eu falei. São os frutos, exatamente, de anos aí de trabalho e do envolvimento de dirigentes que saíram da fábrica, foram para dentro do sindicato, cresceram politicamente e estão aí lutando bravamente para conseguir melhorias para os trabalhadores. E eu insisto nisso, Franzinho, se você me permite,
Ou seja, essa coisa de, se você consegue, se um vereador consegue melhorar o acesso na rua da empresa onde ele está instalado, né? Se ele consegue uma linha de ônibus que chegue mais perto dessa fábrica. Correto. Ou seja, tudo isso, na verdade, também faz parte do trabalho sindical, porque você está ajudando o trabalhador a melhorar a qualidade de vida dele, né? Não só na questão trabalhista. Certo? Perfeito. Muito bom, vamos voltar a falar daqui a pouco sobre esses temas. O Edu me avisa que nós temos um intervalo, mas antes do intervalo deixa eu mandar aqui alguns abraços para amigos nossos. Quero mandar um abraço muito especial para um sujeito extraordinário, grande amigo, ícone do jornalista, que é o Audálio Dantas. Audálio, mandar um abraço para a esposa dele, a Vanira, dizer que estamos juntos nessa, tá? Já passamos por outras coisas piores, superamos, não vai ser dessa vez. Abração, viu, Audálio, abraço, Vanira, abraço, Juliana e a todos. Um abraço também ao meu amigo Ricardo Patá, presidente do Sindicato Comercial de São Paulo, com quem eu estive hoje de manhã discutindo questões ligadas à campanha salarial da categoria. Ao Nildo Nogueira, que lá encontrei, meu amigo de tantos anos, e o Rogério Magri, Antônio Rogério Magri, nosso ministro, que toda vez que ele fala eu presto muita atenção para ver se eu aprendo alguma coisa. Acho que vou aprendendo aos pouquinhos assim, com o Magri sempre fala aquela ênfase, fala com uma oratória extraordinária. Hoje contou uma bela história na época em que ele dirigia sindicatos universitários, estava lá para fazer uma greve, teve que negociar com aquele general linha dura, o Milton Tavares, que era um dos mais de extrema direita que tinham na época da ditadura. Então, abraço a todos vocês. Vamos lá ao nosso intervalo, que temos alguns amigos que nos apoiam aqui no programa. Vamos deixar que eles falem agora, ok? Sindicalistas tingiram de amarelo o plenário da Comissão de Direitos Humanos. Vieram celebrar uma década de luta pelos direitos dos trabalhadores da nova central sindical. Com sede em Brasília, a nova central representa cerca de 10 milhões de trabalhadores em todo o país. Muito elogiado pelos presentes, José Calixto Ramos é o presidente da nova central desde a fundação. Um dos princípios que nós adotamos desde a sua fundação foi trabalhar com uma certa independência, exatamente para não ficarmos presos nem a um partido político e nem a nenhum governo. Obrigado ao pessoal da nova Central Sindical de Trabalhadores, uma homenagem feita na Comissão de Direitos Humanos do Senado por um trabalhador metalúrgico, o senador Paulo Paim, merecidíssima homenagem. Fiquei feliz de ver o Calixto falando, o Calixto 80 e tantos anos, mas na linha de frente. Eu considero que o Calixto é um dirigente muito preparado, eu nunca vi esse homem colocar uma palavra fora do lugar, é muito cauteloso no que diz e diz com muita precisão. E aí o que ele falou? Autonomia. A Central Sindical não paga pau para governo nenhum, independentemente do partido. Essa autonomia é sagrada para o movimento sindical, então eu saúdo o Calixto pela forma com que ele expôs, a clareza, né, com que ele sempre expõe suas posições e a posição da entidade que ele preside. Nós estamos aqui hoje falando de sindicalismo e política com o sociólogo Marco Mota, o Marco Mota que é consultor da área sindical e hoje faz um trabalho muito focado na Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo. Eu quero aproveitar e mostrar um material aqui, porque nós estamos falando sobre formação sindical e a formação sindical ela é uma formação que tem um forte conteúdo político, que é uma cartilha, que eu também vou depois dar uma olhada, porque o conteúdo eu não conheço, então, mas esses materiais são didáticos importantes para os cursos, ok? Vamos lá, Marco Mota, você estava aí falando e eu acabei te interromper. Você quer continuar ou a gente muda aqui o foco das coisas? Eu queria muito frisar esse tipo de coisa, sabe, João? Ou seja, o entendimento de que o trabalhador, esses cursos ajudam muito nesse sentido, começa a perceber como é fundamental a participação política, tá?
seja, e acho que muito em cima do que a gente ouviu agora, ou seja, essa questão da independência, né? Ou seja, nós não fazemos um curso que seja ideológico no sentido de seguir a um partido político ou a esse ou aquele. Né? Ou seja, a importância da participação dele na política. Sim. Né? Não na questão partidária, é uma opção de cada sindicato, de cada trabalhador. A gente respeita muito isso. Marco Mota, o trabalhador é de esquerda, é de direita, é de centro, ele tem uma vaga noção de que precisa melhorar o mundo, de que o mundo é injusto, que o mundo é dividido em classes, ele tem uma vaga noção de que é preciso buscar justiça social, ou essas coisas estão muito diluídas na cabeça do trabalhador de hoje? Como é que você vê na hora que vai dar o curso? Eu acho que está muito diluído, extremamente diluído. Eu acho que talvez o voluntarismo, sabe, dele querer fazer alguma coisa dentro da fábrica, melhorar a condição e tudo mais, é muito maior do que qualquer questão de consciência política hoje em dia, sabe? Infelizmente. Ele começa a receber isso a partir desses cursos, a partir dessas atividades que os sindicatos promovem junto com a federação, com o apoio da federação. Ele começa a desenvolver algum tipo de pensamento político, a conhecer até essas questões que você colocou. Antes disso, não. Antes disso, eu acho que, infelizmente, a despolitização hoje em dia do trabalhador é muito grande. Tem trabalhador de direita que vota em gente conservadora, muito reacionária, ou não? Certamente, certamente. Isso tem de tudo, né? Eu acho que tem de tudo, sabe? Infelizmente, o que a gente fala, a falta de consciência política mesmo, a falta de consciência de classe, isso se diluiu demais. Se diluiu muito nos últimos anos, se perdeu muito. E, claro, transformou, infelizmente, o país no que está agora. Ou seja, a falta de consciência política é geral. É geral. Eu não diria que é só o trabalhador, não, viu, João? Sim. Todas as classes sociais, aliás, eu quero fazer um comentário aqui, antes de chamar a pergunta da Ariane, que é a Ariane Soares, que é nossa assistente jornalista que trabalha com a gente na agência sindical, fazer exatamente isso. Outro dia eu ouvi um evento na Força Sindical. E a Força Sindical, vamos fazer justiça, ela é eclética, lá tem várias correntes de pensamento. O Paulinho, o povo lá disse, Eduardo Cunha, guerreiro do povo brasileiro. Eu disse, puxa vida, mas estamos mal de guerreiro, hein? Com Eduardo Cunha de guerreiro, nós estamos mal. Nada contra, eu acho que na democracia, a liberdade de expressão ela é sagrada, é um princípio elementar do regime democrático. Agora, isso, a meu ver, revela despolitização. Eu jamais imaginaria isso num dirigente sindical dos anos 80, 90, chamar um sujeito como o Cunha, que é eleito, tem legitimidade e tudo, de guerreiro do povo brasileiro, porque não é. Não é? A gente até já se enganou com os falsos guerreiros do povo brasileiro, um deles está na cadeia, inclusive agora, de novo, né? A gente já se enganou. Agora, com esse aí não dá para a gente se enganar, nós não temos esse direito. Ariane Soares, vamos à nossa pergunta. O que temos aí para o nosso Marcos Mota? Chegou uma pergunta de Ivo Rosa da Silva pelo WhatsApp. Ele diz assim, essa relação de sindicalismo e política não acaba desvirtuando os sindicalistas da sua luta no sindicato da entidade? Tirando o foco? Olha, Ivo, eu acredito que não. O trabalho do sindicato é um trabalho político. É um trabalho político por natureza. Eu acho que tem que tomar muito cuidado, sem dúvida. Tem que ser tomado um cuidado muito grande com a separação desses trabalhos. Ou seja, você não pode transformar, eu acredito nisso também, ou seja, o sindicato numa correia de transmissão para partido político. Isso eu sou contra. Não acredito nisso. Aí eu acho que o sindicato começa a perder o foco dele. Mas é fundamental que o sindicalista seja alguém politizado também e que participe da vida política no município, no estado, na federação como um todo. Ô Marco Mota, eu já citei o Paulinho aqui, deixa eu fazer justiça ao Paulinho. O Paulinho é um bom deputado. Um deputado atuante, sobretudo na época do governo Lula, ele foi muito importante para o movimento sindical. O único senão que eu faço ao Paulinho é essa postura dele em relação à terceirização. Eu até compreendo, embora eu discorde.
Você que acompanha a trajetória, já acompanha o Magrão, que foi deputado federal, você avalia que o Paulinho é um bom deputado? Eu acho que é. Olha, eu avalio que o Paulinho é um ótimo deputado, sem nenhum tipo sabe, não há necessidade nenhuma de estar fazendo apologia a nada. Sim, sim. Eu acho que o Paulinho é extremamente atuante. Ele impressionante. Ele cavou rapidamente dentro do Congresso, que a gente sabe muito bem que é uma casa dificílima, né, de se lidar. O Paulinho, desde o primeiro mandato dele, cavou um espaço muito grande. Sim. Claro que com uma central sindical por trás, isso facilita, facilita muito. Né? Ou seja, as centrais sindicais, algumas centrais sindicais hoje no Brasil têm muito mais poder do que um partido político. Sim. Né? Ou seja, o poder de mobilização é muito grande. É possível fazer isso. Mas o Paulinho é extremamente atuante. Né? Ele, independente das posições que ele possa tomar ou não, né? Nós temos que respeitar isso e é inegável. É inegável. Eu acho que o Paulinho, até para poder crescer politicamente e fazer o partido dele, o Solidariedade, está crescendo também, né? Ele tem tomado posições que nem sempre a gente concorda, mas enfim, eu acredito que ele tem sido um ótimo deputado. Perfeito. E defendendo sim os direitos dos trabalhadores. Sabe? Inclusive ele acertou muito agora nesse projeto de fundo de garantia, de remunerar melhor as contas de fundo de garantia, porque realmente perde muito, o dinheiro acaba assim, para o trabalhador não remunera, agora quando vai para o banco e pega o fundo de garantia, aí é juros de 10% ao mês, o que cria uma situação de desequilíbrio de absoluta injustiça, isso tem que ser mudado. Inclusive no BNDES. Né? Exatamente. Marco Mota, sociólogo, consultor sindical, que atua na Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo e outras áreas também, na formação sindical e na formação política de dirigentes sindicais. Se você fosse orientar hoje, eu sou um dirigente sindical de Jales, metalúrgico de Jales, nem sei se tem sindicato, deve ter. Aí eu quero ser candidato a vereador na minha cidade. O que eu não devo fazer? O que seria errado eu fazer? É a escolha do partido? É fazer uma campanha, não tem um programa? Não tem um programa? É um caminho. Hoje em dia, com o nosso sistema eleitoral, essa escolha do partido é fundamental. Por causa do quociente eleitoral? O quociente eleitoral, enfim, tudo, as alianças, enfim, isso tudo é fundamental. Né? É fundamental. Não adianta você só querer ter a questão ideológica ou alguma identificação com o partido X ou o partido Y e não conseguir nada. Né? Sim. Esse é um ponto. Outro ponto, Franzinho, que eu acho que é fundamental, é essa coisa da aventura, né? Ou seja, que a gente falou aqui. Não combina com ninguém e sai candidato. Exatamente. Isso é comum, acontece direto, né? Acontece muito, né? Acontece muito. E ele acha que pelo fato de ter um cargo no sindicato... Saber falar no carro de som. Saber falar um pouco melhor e tal, ele tem uma liderança que realmente vai se mostrar nas urnas de uma maneira errada. Né? É um aprendizado também. Muitos já fizeram isso e conseguiram ir para frente porque aprenderam com os erros. Né? E muitos desistem, evidente. Então, quer dizer, acho que cada caso é um caso, sabe? Cada situação é uma situação. Nós vamos ter eleições no ano que vem, se aproximam aí, eleições municipais, eleições para o executivo, legislativo municipal. Vai ser um ano muito difícil. Sim. Vai ser um ano muito difícil, não só pela questão da crise econômica que nós estamos passando, mas principalmente uma coisa que isso já vem acontecendo há muito tempo, o descrédito. É brutal, é brutal. Não é? Infelizmente a gente passa por isso e dificilmente a gente consegue reverter um quadro desse negativismo em cima do movimento sindical, ou seja, dessa ideia de que os sindicatos, os dirigentes só se aproveitam do poder do sindicato e tudo mais, ou seja, acho que a gente tem sempre que separar o joio do trigo e reconhecer que existe muita coisa boa para ser feita ainda, sabe? Perfeito. Nós estamos hoje com o Marco Mota, sociólogo, consultor sindical, atuante na Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo, falando sobre sindicalismo e política, falando muito da experiência concreta de fazer cursos, formar quadros, orientar candidatos
de vários sindicalistas pelos vários partidos, quer ser vereador, quer ser prefeito, vice-prefeito, deputado, etc. Então essa experiência real, concreta, que vai muito além da teoria, ela é muito importante. Me avisa o Eduardo que nós temos agora o arquivo sindical, que é um momento de memória. A gente pega materiais mais antigos e coloca no ar, justamente para que isso não se perca, isso agora na rede, então na rede não se perde mais. Vamos lá, arquivo sindical? Arquivo Sindical, a história vivida do sindicalismo brasileiro. Milhares de trabalhadores se reuniram dia 6 de agosto em frente a entidades patronais em várias capitais brasileiras para protestar contra o projeto de lei 4330 do deputado federal Sandro Mabel, do PMDB de Goiás, que amplia a terceirização e precariza os direitos dos trabalhadores. As manifestações foram convocadas por todas as centrais sindicais. Em São Paulo, o protesto ocorreu na Avenida Paulista, em frente à Federação das Indústrias do Estado, a Fiesp, às 10 horas da manhã, e reuniu cerca de 3.000 lideranças sindicais de diversas categorias. A escolha da Fiesp é exatamente no sentido de se contrapor, já que a Fiesp, a CNI, eles buscaram reeditar um pacote de medidas regressivas que tem por objetivo penalizar a classe trabalhadora. É importante para o trabalhador saber o que significa o 4330. Resumindo, trabalhador que está me ouvindo, você pode ser demitido da empresa que você trabalha, ser contratado por uma empresa terceirizada, outra que não seja a empresa que você trabalha, ganhando uma metade do que você ganha, trabalhando mais e com menos direitos. Isso, o movimento sindical, de um modo geral, é literalmente contra, prejudica por demais os trabalhadores. Esse projeto vem oficializar e consolidar isso, vem tornar legal um crime. Esse ato é um ato que marca o início da mobilização do dia 30. Dia 30 a ideia de fazer uma grande paralisação nacional e esse ato de hoje é o início dessa mobilização para o dia 30 para uma pauta muito mais ampla. Arquivo Sindical, a história vivida do sindicalismo brasileiro. Estamos com o Repórter Sindical na NET, o mundo do trabalho no ar. E nós tivemos agora Arquivo Sindical, todos falam, né? Eu gosto muito de um poeta norte-americano chamado Walt Whitman, que tem um verso dele que ele diz assim: sou amplo, contenho multidões. Eu não gosto de gente estreita, eu não gosto de gente sectária, eu não gosto de gente dogmática. Eu entendo que é preciso construir um projeto social e político com todas as contribuições e ouvindo as pessoas e estimulando o contraditório. Marco Mota é o nosso entrevistado de hoje, nós já estamos caminhando para o final do programa. Ele é sociólogo, consultor da Federação. Nós estamos falando das campanhas do ano que vem, em que muitos sindicalistas vão sair candidatos. Marco Mota, tem o financiamento. O Toninho bem lembrou, o Toninho do Diap, que o Senado votou proibindo que as empresas contribuem para as candidaturas, porque é muito simples. A democracia é o regime do cidadão, do indivíduo, não é da empresa, da pessoa jurídica. A pessoa jurídica, ela não faz parte do processo democrático, ela faz parte da atividade econômica, etc., até do Estado, porque ela tem que ter um registro lá no Estado, etc. Agora, ter dinheiro é uma participação espúria. Mas como é que o dirigente vai fazer, está me dizendo, Edu, que temos 3 minutos, para ser candidato? Porque precisa de dinheiro. Sem dúvida. É o peão que vai dar dinheiro para ele? Ele vai buscar dinheiro no partido, no fundo partidário? É na empresa ou é tudo isso junto? Olha, João, eu acho que é tudo isso junto, sabe? Tudo isso junto. E a pessoa que vai sair candidato também, o companheiro que quer sair candidato, ele tem que pensar nisso, evidentemente. Né? Eu já vi campanhas, João, extremamente pobres e que deram certo. E também você viu o contrário? Eu já vi o contrário, sim, também, muitas. Né? Já vi campanhas sendo feitas com festas, com festinhas no clube, enfim, com os amigos para arrecadar uma verba, enfim. Já vi isso tudo acontecer. Né? Assim como já vi candidaturas bancadas por empresas e tudo mais, não valem nada. Né? Quer dizer, essa questão do financiamento é fundamental, ela é fundamental. Mas também, João, eu acho o seguinte, independente de empresa ou pessoa física e tudo mais e tal, se o candidato for
alguém vazio, alguém que não tenha proposta, alguém que não tenha, sabe, um compromisso com a classe trabalhadora, principalmente nesse trabalho que a gente faz, né? Que esse dirigente vá se perder ou ele realmente não tenha maiores envolvimentos com o trabalhador mesmo, ele vai só querer usar o sindicato para isso, né, para conseguir votos, não vale a pena. Aí esse cara não vale a pena e não merece o nosso apoio. Perfeito, me avisam aqui que já estamos chegando no final do programa Repórter Sindical, que discutiu hoje com o Marco Mota e também teve a participação de telespectadores a respeito de sindicalismo e política. Nós vamos ter mais 2 programas neste mês com esse tema. Já temos o Álvaro Egea, se não me engano, confirmado. Temos também o professor Celso Napolitano, que é professor, dirigente sindical e presídio de AP, e o Celso, que é professor inclusive da Fundação Getúlio Vargas. Acho que faremos 2 programas também bons que contribuem para contribuir no aprofundamento desse debate. Eu quero agradecer a todos e a todas que nos acompanharam, especialmente a você que fez perguntas e teve participação, e dizer que agora está na net. Agora você acessa o site da UTV e pode ver o programa a qualquer tempo. Vamos passar também no site da Agência Sindical, no YouTube da Agência Sindical, que nós também temos um canal no YouTube, lá já com 413 vídeos e mais de 45 mil acessos. A todos e a todas, muito obrigado, um forte abraço, até quinta-feira que vem. A Agência Sindical apresentou Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar.